Olá, passando a régua no mês de setembro no ar. Esse é o programa em que a gente tenta fazer uma análise política dos principais momentos do noticiário político, também econômico. E esse mês a gente pode resumir em uma única semana, praticamente. A última semana de setembro, teve tanto evento, tanta notícia surpreendente, embora a gente já esperasse algumas delas, que a gente vai comentar o mês de setembro olhando para a última semana. Rodrigo Constantino me ouve, tudo bem? Tudo ótimo. Concorda comigo que a última semana de setembro resume o mês? Sim, muita coisa aconteceu. Vamos ver se a gente consegue tentar resumir o máximo possível. Agora, se tivesse que escolher um título para o mês de setembro, no aspecto político, diria que foi o mês dos ataques institucionais, digamos assim, à Lava Jato, porque a gente teve toda a manobra no Congresso para derrubar os vetos do presidente à lei de abuso de autoridade, que tem a ver, sim, com a Lava Jato, e aí agora esse julgamento do STF, né, querendo anular mais sentenças da Lava Jato. Exato, era de se esperar que uma operação do tamanho, da magnitude da Lava Jato, que finalmente prendeu caciques políticos muito importantes e empresários bilionários, né, poderosíssimos, fosse gerar uma reação. Então a gente já estava sabendo que ia ter uma espécie de retaliação dos monstros do pântano, né, como foi na Operação Mãos Limpas na Itália. Agora, veio em peso, né, o STF deu, talvez aí desferiu o golpe mais duro contra a Lava Jato até agora, tem risco de várias decisões serem anuladas e voltar para a estaca zero, com base numa filigrana técnica absurda, no meu entendimento, né, de que o réu delator não é mais réu, é um acusador. E aí, com isso, sem ferir nenhuma lei, o juiz que seguiu estritamente a lei, porque isso não consta em lei alguma, agora vê uma insegurança jurídica dessas. Né? Então, a questão do abuso de autoridade também, obviamente, uma retaliação à Polícia Federal e à Operação Lava Jato. Então, nós estamos vendo, sim, uma reação em cadeia de peso daqueles que pretendem manter o status quo da impunidade contra a Lava Jato. Tudo isso é muito sério, muito grave e, infelizmente, eu não quero soar pessimista demais, viu, Cris? Mas, infelizmente, eles estão tendo vitórias importantes contra a Lava Jato. E aí a gente tem também aquela discussão que rondou o mês da CPI da Lava Toga, queria saber tua opinião até sobre isso, e especialmente sobre as manobras dentro do Senado, porque já houve um momento em que havia mais de 27 senadores assinando o pedido de CPI da Lava Toga, que só se coloca em prática com 27 assinaturas pelo menos. Agora, nesse momento, tem 26 assinaturas, uma força da sociedade para que alguém seja o 27º, e ao mesmo tempo a gente tem aquela tônica de que CPI não leva a nada, que isso seria uma perda de tempo, enfim. Nesse aspecto, você considera perda ou ganho para a sociedade não ter ou Não, ter a CPI? eu acho fundamental ter a CPI. Não é verdade que nunca sai nada. Às vezes saem coisas importantes das investigações. O senador delegado Alessandro Vieira, do Cidadania, vem lutando muito para conseguir emplacar essa CPI e, infelizmente, ele reclama, e com toda razão, da falta de apoio daqueles que se elegeram com um discurso de combate à corrupção e de ética, que é o caso óbvio do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, como todos sabem, ele tem lutado muito para que não seja implementada a CPMI. E o discurso que convenceu uma ala bolsonarista, não todos, é de que não é o momento, de que ia gerar muita turbulência entre os poderes e tudo mais. Nada disso convence. Né? É uma CPI que tem muito a esclarecer. Eles não são intocáveis, os ministros do STF. Fala-se que era inconstitucional porque faltava um assunto específico para investigar. Isso não é verdade. A Janaína Pascoal, Modesto Carvalhosa e outros já deram parecer. Há, sim, uma questão específica. O inquérito do Dias Toffoli é absolutamente inconstitucional. Então, tem muita coisa que os ministros do STF precisam prestar contas à sociedade e aos senadores. Né? E lembrando que o Senado tem também como prerrogativa o poder, no limite, de impeachment de algum ministro do STF. Então, eu estou vendo essa briga entre poderes, algum grau de tensão, eu acho sempre positivo. Né? Não é uma crise institucional, são tensões entre os poderes. É melhor para mim isso do que quando tem acordão entre poderes. Agora,
No limite, eu espero, então, que os senadores possam reagir indo por esse caminho do impeachment. Mas isso aí é sonho numa noite de verão, porque não há a menor chance. Muitos lá têm rabo preso e querem ficar bem com a turma do STF, a gente sabe o motivo. Você citou aí Modesto Carvalhosa e a deputada Janaína Pascoal, e lembrando que esses dois assinam pedidos de impeachment, né? Não estão necessariamente forçando a CPI da Lava Jato, mas forçando que os senadores se pronunciem sobre os pedidos de impeachment com todos esses argumentos que você mencionou aí, desde o inquérito sobre as fake news, né, que foi aberto lá, a procuradora Raquel Dodge pediu que isso fosse cancelado, porque quem abre pedido de investigação é a Procuradoria da República e não o próprio STF, quer dizer, está tudo invertido. E aí quando a gente vê o julgamento como o de ontem, de anteontem, né, os últimos dias aí, o julgamento do STF, criando uma regra para que os juízes sigam, sem que isso fosse regra antes, e anulando sentenças porque essa regra criada agora não foi seguida antes, a gente fica mesmo como sociedade sem saber como reagir. Quer dizer, tem 11 pessoas mandando em 200 milhões realmente? Exatamente, né? É uma decisão, é um ativismo judicial, o STF não tem esse papel de legislador, né? A proposta do ministro Barroso, que ironicamente é um dos mais ativistas ali dentro, foi a mais prudente, de que pelo menos se é uma inovação que não possa valer para trás, isso não vai ser acatado, acredito. E, de fato, né, como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque quem vigia é o vigia. Eles têm a prerrogativa de dar a voz final, a última voz, sobre as questões constitucionais. E quando eles são os primeiros a rasgar a Constituição, como é que fica? Né? Então, tudo isso é muito preocupante, e daí a necessidade de termos instituições mais sólidas e ocupantes mais decentes. Né? Eu estou lendo a biografia, um dos livros, né, sobre o Antonin Scalia, que era um justice, um ministro da Suprema Corte americana, apontado por Ronald Reagan, e que falta que faz uma figura dessas, um originalista, um defensor da lei. Ele fazia uma brincadeira que ele falava assim, usava um comercial de molho de tomate, onde a mulher falava, o marido perguntava, mas vem cá, você não vai mais fazer o molho, vai comprar pronto? Ela falava, mas tem tudo ali. Tem orégano? Tem. Tem manjericão? Tem azeite? Tem. Ele foi. Essa é a Constituição que nós temos hoje nos Estados Unidos, uma Constituição viva que tem tudo lá dentro, mesmo quando não está escrito. Né? Então, é mais ou menos uma brincadeira que esse pessoal que acha que a Constituição é um organismo vivo e que o direito é um direito achado nas ruas, em vez de ter que seguir o que está lá, tudo isso é muito preocupante e caminha para o esgarçamento institucional no país. Infelizmente, o STF hoje é o maior responsável pela insegurança jurídica do Brasil. E agora que você mencionou Constituição, embora tenha falado da Constituição americana, Rodrigo, eu queria também te ouvir sobre esse pensamento que está bem recorrente no Brasil agora, de que a gente precisa de uma nova Constituição, que essa Constituição de 88 está se mostrando falha, evento após evento, e o nosso guardião-mor da Constituição, que deveria ser o STF, desrespeitando a própria Constituição, a torto e a direito também. Olha, é sempre um perigo falar em novo processo constituinte, mudar e mexer tudo. Eu não gosto da Constituição de 88. Eu acompanho o voto do deputado Roberto Campos, que dizia que era a Constituição besterol e não a Constituição cidadã. Escrita também um ano antes da queda do Muro de Berlim, portanto, muito influenciada ainda por uma visão romântica de esquerda e marxista até. Tem muitos direitos e poucos deveres, tudo isso. Agora, a Constituição que temos não é o principal problema. O problema é que, como a gente já falou, estão rasgando a Constituição, estão ignorando a Constituição. Então, quando a gente tem um Supremo Tribunal cuja missão fundamental, precípua, é de guardião da Constituição, e esses ministros são os primeiros a rasgá-la, inclusive tomando decisões monocráticas, cada vez mais monocráticas, ou seja, um ministro fala em nome de todo o STF em vez de levar para plenário, tudo isso gera esse grau de insegurança jurídica que estamos vendo no país. Então, de novo, alguns vão flertar com soluções heterodoxas, como mandar um cabo e um soldado para o STF, e isso, obviamente, é perigoso, preocupante, revolucionário. Mas é difícil a postura de um conservador que defende a robustez, a solidez institucional num país como o Brasil, porque aquele que deveria estar resguardando essas instituições é o primeiro a pisar em cima delas.
E aí, só para a gente encerrar esse capítulo STF do nosso programa e do mês de setembro, a gente teve, você deve ter acompanhado aí dos Estados Unidos, a gente teve manifestações em Brasília na frente do STF no dia em que começou o julgamento, esse novo julgamento de anulação de sentença da Lava Jato, e os manifestantes que estavam lá pacificamente, inclusive várias pessoas de idade, eu suponho que aposentados, foram recebidos com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Houve uma confusão muito grande ali, embora não tivesse ninguém tacando pedra no STF, não tivesse nenhum perigo explícito ali. E aí a gente pensa, citou cabo e soldado aí mencionados pelo Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Aí a gente, agora não lembro se foi o Flávio ou se foi o Eduardo, talvez esteja me confundindo. O Eduardo, né? Então, ele falava em cabo e soldado, foi uma celeuma no período eleitoral. Aí a população vai, sem nenhum aspecto militar, pacificamente para a rua, simplesmente dentro do seu direito à liberdade de expressão, e é recebida a balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Então a gente realmente fica pensando até onde a população consegue pressionar. A pressão para que a CPI da Lava Toga seja instalada já existe, já houve manifestações na rua pedindo impeachment dos ministros do STF citados, né, por Janaína Pascoal e Modesto Carvalhosa. Tem uma pressão, a gente sabe, também nas redes sociais, mas aparentemente não anda, não caminha. Realmente o STF e o próprio Senado parecem blindados, né? E estão blindados de fato, vivem numa bolha distantes da população, do pulso da população. Quando encontra num avião e aí é hostilizado, dá voz de prisão ao sujeito. Quando as denúncias se aproximam de familiares dos ministros, abre-se um inquérito sem propósito definido, com poder arbitrário, inconstitucional, para poder perseguir quem está gerando acusações ou fazendo ameaças aos ministros do Supremo, sem que identifique as ameaças ou as origens, quer dizer, tudo muito vago, ou seja, se sentem realmente acima das leis do bem e do mal, né? São hoje em dia os reizinhos do país. E isso tudo é muito grave, muito preocupante. Não resta a menor dúvida de que o Supremo está brincando com fogo, porque ele está, com essas condutas, atiçando essa revolta e esse tipo de solução mágica irresponsável. Veja, eu conversei uma vez com um secretário de alto escalão da Receita sobre a Lava Jato, e ele tinha me dito exatamente isso. Ele falava, repare que quando a Lava Jato chegou em ex-presidentes, em caciques políticos importantes, em empreiteiros bilionários, não chegou em banqueiros, tem a delação do Palocci e tudo mais que morreu e não foi muito adiante, e não chegou no judiciário. Quando começou a pipocar conversa de familiares desses ministros envolvidos em alguma suspeita, houve esse tipo de reação. Ou seja, esse pessoal realmente é dono do Brasil. E aí a gente recebe a revelação surpreendente do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, de que ele chegou a entrar armado no STF com o firme propósito de dar um tiro em Gilmar Mendes, que é ministro do STF, e ali dizendo que só por Deus mesmo, que acabou não levando a cabo sua intenção, diz que chegou a estar a 2 metros dele. Eu fiquei me perguntando como que entra armado no STF se aqueles manifestantes pacíficos não conseguiram nem se aproximar da porta do STF e já foram recebidos a bala de borracha. Exato, é uma história um tanto inverossímil, contada nas vésperas de lançar um livro, né, uma biografia. Então pode ter um efeito marqueteiro aí de holofote, mas assumindo que é verdade o que ele relatou, né, isso também levanta algumas questões e suscita umas reflexões assustadoras. Para começo de conversa, esse era o PGR do Brasil, ou seja, um cara com essa instabilidade emocional, disposto a matar e morrer num suicídio depois, um ministro do Supremo. Esse cara estava tomando decisões relevantes, como, por exemplo, aquela armação com o Joesley Batista para pegar o presidente Michel Temer, que, inclusive, travou a agenda de reformas no país. Teve um custo muito alto para o Brasil, aquilo, né? Esse sujeito, além de tudo, confessa que prevaricou, porque ele diz que o Gilmar Mendes tinha cometido um crime e denunciado ele de forma ilegítima e tudo. Ele tinha que denunciar esse crime, não ir lá com uma arma. Ele também diz que o Michel Temer e o Aécio Neves tinham proposto grana para ele não denunciá-los, e ele não levou isso adiante, ou seja, prevaricação dupla. Tudo isso é muito triste e mostra exatamente a fragilidade das nossas instituições. Se um sujeito desses ocupou a PGR, o que esperar do Brasil?
é faroeste caboclo, é republiqueta das bananas. Voltamos aos tempos em que o pai do Collor de Mello puxou uma arma dentro do Senado e atirou no seu adversário político, sendo que matou outro, né, por engano. Ou seja, o Brasil parece avançar mais em círculos do que em linha reta. E aí a gente falou de Rodrigo Janot, que foi substituído por Raquel Dodge, que acaba de ser substituída por Augusto Aras. Você conseguiu acompanhar a sabatina? Qual é a tua impressão do novo procurador? Pois é, foram 5 horas mais ou menos de sabatina, eu não vi tudo na íntegra, mas vi os principais momentos, e pareceu um converscote entre amigos. Acho que esse é o principal ponto. O que é dito ali vale menos do que o body language ou o que você consegue ler nas entrelinhas. Até porque, óbvio, ele vai falar que defende a Constituição, a importância da separação dos poderes, o Estado democrático de direito, tudo aquilo que ele falou. Mas quando ele fala, por exemplo, da Lava Jato, ele diz: eu apoio a Lava Jato, foi muito importante, mas... E aí o que importa é o que vem depois do mais. Mas temos que impedir os excessos, evitar as ribaltas. Olha, todo mundo sabe que a ribalta, entre aspas, ou seja, o uso da opinião pública para fortalecer a operação, era uma parte importante da estratégia. Eles estudaram a mãos limpas na Itália e eles repetiam isso. É fundamental ter o apoio da imprensa e da população. Então, a ribalta era justamente para impedir que a reação do establishment poderoso asfixiasse a Lava Jato, que é o que estamos vendo agora acontecer. Então, ele falou muito dos seus cabelos brancos, da experiência, qualificando os procuradores jovens, uma alfinetada no Deltan Dallagnol e outros. Né? Então, você tem que tentar ler nas entrelinhas. Palavras são baratas, o vento leva. O que importa agora são as atitudes. Ele sentou lá, começou a gestão, ele tem autonomia por 2 anos. O que ele não pode fazer é ser um engavetador da República. Se ele começar a encaminhar as denúncias, vamos aplaudir. Se ele der uma de que realmente houve um acordão que o levou para lá, vai ter que ter chiadeira e pressão da sociedade. Mais um para a gente ficar de olho em outubro, né? A partir de outubro, porque pelos Exato, vai ser um bom tema. Você disse. Vamos mudar para um assunto tema mais leve, entre aspas, que é um outro assunto do mês de setembro, também dessa semana, que foi a Assembleia Geral da ONU. Começando pelas palavras, pelo discurso do presidente Bolsonaro, que de novo dividiu o Brasil, né? Uma parte acha que ele foi firme e falou realmente o necessário, inclusive eu ouvi adjetivos como estadista, que realmente, finalmente um estadista chegou lá para falar pelo Brasil, e outra parte defendendo aqueles presidentes anteriores que iam lá e faziam um monte de micagem, deixavam o Brasil bem na fita, entre aspas, também, porque riam muito da gente, mas não levavam nada a sério do que tinha sido dito. Qual foi a tua avaliação, pensando friamente no que foi dito lá na ONU e em quem ouviu? Eu estou no time dos que acham que foi um bom discurso. Eu acho que tem que separar 2 coisas aqui, né? As propostas e soluções que o Bolsonaro apresenta para os problemas que ele aponta e os problemas que ele aponta, os inimigos que ele aponta. Os inimigos são reais. Muitos na imprensa falaram em inimigos imaginários. Bom, socialismo não é um inimigo imaginário. O materialismo que matou os valores da civilização judaico-cristã ocidental não são imaginários, né? O materialismo e o hedonismo e o niilismo são reais. Então, o Bolsonaro atacou os problemas certos. Ele fez, sim, uma defesa do Brasil, do patriotismo, de valores morais, do índio como indivíduo que quer ser cidadão e quer progresso, e não dessa visão romantizada e caricatural que a turma do Leblon gosta de ter do índio, né? Como se fosse um bom selvagem russoniano. Então, em vários aspectos, citou o Foro de São Paulo, citou o socialismo que quase destruiu o Brasil, e é verdade, e que não morreu, né, na eleição que ele foi vitorioso. O Haddad, que era um preposto do Lula, teve 37 milhões de votos. Isso não é a morte do socialismo, né? O socialismo não está vivo e operante. Inclusive crescendo em muitos lugares. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders foi quase candidato em 2016 e tem chance de ser de novo. A Ocasio-Cortez é uma face nova do Partido Democrata muito influente e é socialista e ambientalista radical, para a gente puxar um gancho para a próxima pauta da ONU já. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro deu as alfinetadas que tinha que dar na turma hipócrita que habita normalmente a ONU. A começar com essa turma da esquerda caviar progressista, que de fato fica aplaudindo Cuba e companhia, e ele começou o seu discurso lembrando que a ONU apoiou e aprova o programa que Cuba usa para exportar escravos disfarçados de médicos. Então, eu acho que foi um bom discurso, o que não quer dizer que eu concorde com muita coisa
que o nacional-populismo do Bolsonaro representa e apresenta como saída para esses problemas. E tem um outro ponto do discurso dele que você acabou não mencionando nesse teu ótimo resumo aí, mas que eu achei bastante importante, que é a menção ao antigo, né, ao ex-juiz Sérgio Moro, antigo responsável ali pelos julgamentos da Lava Jato e atual ministro da Justiça. Foi não só uma defesa perante o mundo de alguém que é conhecido mundialmente e reconhecido mundialmente, mas também meio que para apagar aquele boato que está rodando já há algum tempo aqui no Brasil de que há uma intriga entre eles e que o Sérgio Moro está para sair do governo. Mas eu não sei se apaga, né? Sendo muito frio na análise, ele usou aquilo como uma retórica, um símbolo importante da Lava Jato e tudo, mas assim como eu falei do Augusto Aras, que as palavras o vento leva e são baratas, são fáceis, né, de produzir, o que importa são atitudes. Então a gente tem que ver se o Valeixo, que é o chefe da Polícia Federal, que é um homem de confiança do Moro, continua no cargo, até agora sim. Nós temos que ver se o projeto de anticrime do Moro vai ter o endosso e o apoio, de fato, do presidente e do governo. Então, nós temos alguns indícios de afastamento do bolsonarismo, do lavajatismo, e esse desconforto eu acho que permanece porque eu não creio que seja apenas intriga de uma imprensa fofoqueira. Eu acho que há alguns indícios que, de fato, por conta da situação delicada do filho do presidente, o senador Flávio e tudo mais, eu acho que o presidente esmoreceu um pouco na defesa do lavajatismo. Então, isso aí o tempo vai dizer, voltaremos provavelmente a essa pauta em outubro. Em outubro ou novembro, porque vários momentos aí para acontecer até o fim do ano, você bem citou aí a votação do projeto de lei anticrime, que está pautado para acontecer em breve, e a gente tem que acompanhar mesmo isso. E aí, dentro da ONU, um outro assunto de muita repercussão, e não só no Brasil, no mundo inteiro, mas claro que já com um viés associado à ideologia, foi o discurso da Greta Thunberg, que está sendo considerada ambientalista do momento. Muitos adultos, marmanjos barbados, achando que temos que realmente ouvir tudo que a adolescente fala, que ela é a única expert no assunto, né? É uma vergonha, né? Eu acho tudo isso vergonhoso e constrangedor. O discurso dela foi constrangedor, foi ridículo, né? Uma encenação forçada. O teor, pior ainda, clichês que ela repete de charlatães como Al Gore da vida, o mundo vai acabar, extinção em massa e tudo mais. Uma menina que mora num país rico como a Suécia, 7º IDH do planeta, bancando a vítima, quer dizer, ingrata em relação a tudo que tem, nasceu numa época de prosperidade, de liberdade, e fica choramingando como se fosse uma criança africana miserável. O uso político que muitos fazem de uma menina de 16 anos, que inclusive apresenta sérios problemas psicológicos, inclusive a mãe já escreveu no livro sobre isso, teve uma depressão profunda, perdeu 1/3 do peso, é uma menina complicada, e você usar essa menina como fantoche, como uma espécie de ventríloco para levar a sua mensagem adiante de forma emocional, é um golpe baixo, pérfido. E aí, quando você reage ao conteúdo do que foi dito, né, porque nessa hora precisamos escutar, olha que bonito, uma menina preocupada com o mundo e tudo. Aí você vai rebater o que foi dito e falar, você está criticando e agredindo apenas uma menina. Ela é só uma adolescente. Então, veja como a tática é canalha. Usar a menina porque ela é menina, e aí na hora que você vai no que foi dito, você não pode porque ela é menina. Né? Então é um duplo padrão hipócrita. Então tudo isso foi muito feio. O único adulto no recinto foi o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que fez um belo discurso depois falando crianças precisam ser crianças e nós temos a responsabilidade não só de solucionarmos os problemas complexos com imaginação, estudo, ciência e empreendedorismo, como temos a obrigação de vender otimismo e esperança para as crianças e não alimentar essas ansiedades que elas têm com esse tipo de quadro, de cenário de catastrofismo para nossos fins políticos. Ou seja, foi o único adulto no recinto. O resto ficou aplaudindo uma menina de 16 anos que está cotada para Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio que eu acho ruim, quer dizer, o terrorista Yasser Arafat já ganhou, Obama ganhou sem fazer nada e Al Gore ganhou sem fazer nada. Mas veja, se uma menina dessas ganha o prêmio, qual é a mensagem que isso que transmite, que isso passa para adolescente? Matar aula durante 2 semanas,
berrar com adultos, acusando eles por todos os males do mundo, e se descontrolar, achando que o mundo está na iminência de ser destruído, é uma coisa que rende mais do que sentar, estudar e ser alguém na vida. É muito preocupante os holofotes todos que estão dando para essa menina, inclusive eu temo pela sua saúde e pelo futuro, porque estão explorando de forma vergonhosa e, na minha opinião, criminosa, uma adolescente. E aí há uma preocupação também com as questões econômicas, porque ela fez um ataque avaliado por muitos como duro ao capitalismo, como se o capitalismo fosse o responsável pela extinção em massa para a qual caminhamos, e não reconhece dados estatísticos que provam o quanto a humanidade, enquanto humanidade, melhorou de vida com a chegada do sistema capitalista, né? Exato, inclusive a hipocrisia dela é não mencionar a China, que é o país que mais polui no mundo, né? O capitalismo não é o problema, o capitalismo é a solução, é o avanço tecnológico que permite tirar milhões da miséria e evoluir, inclusive, em energia mais limpa, né? Antigamente se queimava muito mais carvão e energia suja do que hoje. Ela também mostra outra hipocrisia, ela não apoia a energia nuclear, que é uma das mais limpas. O movimento ambientalista radical, esse ecoterrorismo que ela representa e simboliza tão bem, ele é um refúgio, uma capela onde as viúvas do comunismo encontraram guarida, né? Então o capitalismo não é mais acusado por não produzir riqueza suficiente para todos. Ele é acusado por produzir riqueza demais. E isso vai destruir o planeta. Olha, a criança, metade da população brasileira não tem saneamento básico. As crianças africanas vivem na miséria total. E essa turma, criada com pera e leite na bolha progressista, acha que o grande problema do mundo é o aquecimento global. É muita falta de sensibilidade e de contato com a realidade. E as soluções propostas, que isso que tem que entrar num debate sério, você tem que evitar o monopólio da virtude, né? Eu me preocupo com o clima. Por quê? Porque eu gosto do discurso da Greta. Isso é monopólio da virtude. Vamos debater meios. Como é que você faz para mitigar problemas, se é que eles existem na magnitude que dizem? E a premissa é falsa, né? Você tem que debater de forma séria e adulta. Não é o que eles querem. Eles querem agir como crianças mimadas. Apontar o dedo, apontar culpados, fazer birra e culpar o sistema. Isso não é coisa de gente séria que quer debater os meios para o problema do meio ambiente. Rodrigo, a gente já está fechando a meia hora que a gente se propõe de análise do mês, mas eu não queria terminar sem falar da Agatha Félix, que foi uma outra criança aí que acabou sendo alvo de muito discurso ideológico, infelizmente, porque essa morreu, foi vítima, uma vítima absolutamente inocente. Então, um último comentáriozinho sobre esse caso e toda a repercussão que ele gerou. Pois é, foi uma tragédia, um caso muito triste e lamentável. Uma menina de 8 anos, estudiosa, cheia de sonhos, fazia balé, e morre de uma forma boçal dessas, né? O que eu fiz no momento foi esperar um pouco em respeito a ela e aos parentes e familiares e depois condenar todos aqueles que foram muito rápidos em politizar a coisa. Ou seja, eu não gosto do governador do Rio, eu não gosto do presidente da República, eu não gosto das bandeiras de combate à violência que eles representam, então eu vou usar a tragédia da menina, enquanto o corpo dela ainda nem esfriou, para atacar essa agenda e esses políticos. Isso é muito, muito abjeto, né? Isso é que nem quando acontece um atentado terrorista, um garoto desses que puxa uma arma numa escola, imediatamente está lá a turma desarmamentista usando isso para a sua agenda política. Eu acho isso muito feio, né? Eu acho que, veja, falaram do excludente de ilicitude do projeto do Moro, tiraram por conta disso, desse pretexto, a questão da pauta. Não era o caso de excludente de ilicitude. Ninguém diz que policial tem licença para matar dessa forma. Quem for culpado, nem sabiam se tinha sido arma de polícia que tinha atingido ela, nem sabiam disso na perícia ainda. Então, tudo muito precipitado. É óbvio que é trágico isso, qualquer perda é trágica, mas eu acho muito sensacionalista você usar mortes civis, ainda mais de criança, quando acontece, para tentar anular tudo aquilo de positivo que acontece com uma política de combate ao crime. É óbvio que a criminalidade está sendo reduzida e as estatísticas comprovam isso por conta de um endurecimento maior no combate ao crime. Agora,
isso vai eventualmente gerar situações de maior risco, de maior morte de policiais e, infelizmente, de mais mortes também de inocentes? Provavelmente vai. Provavelmente vai. Temos que tentar evitar ao máximo, equipar melhor, treinar melhor a polícia, ter punição quando há negligência, irresponsabilidade, abuso, mas não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Esse oportunismo que a turma dos direitos humanos, que no fundo quer manter o status quo, que está aí, 60 mil ou mais inocentes morrendo todo ano, né? Eles querem manter isso. Eles não querem solução para a criminalidade. A solução para a criminalidade não é a educação, escola e social. É realmente combater o crime. E no combate ao crime, no endurecimento ao crime, você vai ter, inevitavelmente, mais casualidade desse tipo. Isso é triste, é lamentável, mas o debate tem que ser sério, adulto, respeitoso e não sensacionalista, oportunista e politizando todas as tragédias desse tipo. Exatamente, concordo com você. Debate sério é também o que a gente tenta fazer nesse programa, ainda que de vez em quando a gente seja obrigado a tratar apenas de notícias tristes, notícias trágicas, lamentáveis, como todos os assuntos do programa de setembro. Rodrigo, muito obrigado. Vamos ficar atentos, né? No final de outubro a gente volta a conversar sobre os nossos fatos políticos. Exatamente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até mês que vem. Até lá.